Então. Mais eu tô dentro. Ué, como diz o outro. O mais difícil tá até o professor ter aqui, então. Ele já tem aqui já. Ó, então vamos aqui começar a falar sobre... Pega a ponte de meteorologia, por favor. Meteorologia aeronáutica. Por que a gente precisa estudar meteorologia aeronáutica, né? Para quê? Para a gente conhecer um pouco mais dos fatores atmosféricos aí que vão estar presentes durante todo o nosso voo, beleza? Então nós vamos ter um entendimento aqui, falar um pouco sobre frentes, frente fria, frente quente, falar um pouco sobre nuvens, você olhar e saber um pouco, identificar qual é aquele tipo de nuvem, se aquela nuvem vai estar relacionada com um tempo bom, com um tempo ruim, identificar algumas características para saber se o ar está estável, se o ar está instável, se aquilo ali está suscetível para uma boa navegação, se não, entendeu? Então a meteorologia, a função da meteorologia, por que a gente estuda meteorologia? É para quê? Para que você, tendo conhecimento daquilo que pode acontecer, você aumentar o nível de segurança do seu voo, lembra? Então, pergunta de prova. Por que você estuda meteorologia? Já vi essa pergunta, cara. Por que estuda meteorologia? Para aumentar o conhecimento do piloto? Aí umas duas bem nada a ver, e a que é a resposta correta, para aumentar o nível de segurança do voo. Quanto mais você conhecer a nossa atmosfera, mais você aumenta a segurança do seu voo. Então, cada aula de meteorologia, presta atenção, a meteorologia, ela é como se, ela e a navegação, todo mundo cria uma situação para ela como se elas fossem difíceis. E na verdade não é, ela é bem simples. Meteorologia eu tenho um método que eu criei aqui, que você analisa uma questão, a maioria das questões, de 10 questões sua prova, você consegue analisar mais ou menos qual vai ser a sua resposta, sabendo identificar itens dentro da própria pergunta. Se você consegue identificar se aquilo ali está relacionado com tempo ruim, e você olha nas suas alternativas e tem 3 alternativas de coisa boa e uma coisa ruim, essa já é a resposta. Entendeu? Então às vezes você nem sabe qual é a resposta correta, mas sabendo identificar como que vai estar a situação ali, você consegue responder, tá bom? Então hoje a gente já vai começar criando o nosso quadrinho do bem e do mal, mas daqui a pouco. Primeiro vamos começar com uma parte mais teórica e bem tranquila aqui, que é pouco cobrado em prova, mas pode ser cobrado, tá bom? Primeiro, a meteorologia aeronáutica, ela é classificada como... Desculpa, a meteorologia, ela é classificada em quê? Classificada em meteorologia pura e meteorologia aplicada. Como assim? A meteorologia pura é quando estuda a meteorologia, ó. A meteorologia que é, a gente estuda ela para envolvida com os campos de pesquisa. Então falou assim, ó, meteorologia pura de pesquisa, beleza? Quando utiliza para pesquisas meteorológicas. Já a meteorologia aplicada, ela é a meteorologia aplicada a quê? Aplicada às atividades humanas. Ou seja, nós temos, leia, quais são os tipos? A maioria dos tipos de meteorologia aplicada à atividade humana. Marítima, agrícola, industrial. Não está totalmente direcionado para os campos da atividade humana. E dentre uma da meteorologia, dentre uma dessas classificações, a meteorologia aplicada à atividade humana, nós temos a meteorologia aeronáutica. Viu que nós fizemos um filtro, pegando a meteorologia pura e aplicada. Dentro da aplicada nós temos quem? A aeronáutica, que é o que interessa pra gente, né? A gente está envolvendo isso pro lado da aviação. E aí, essa meteorologia aplicada às atividades humanas, nós temos a meteorologia aeronáutica e ela é dividida em algumas fases, beleza? A gente tem que lembrar quais foram as fases da meteorologia aeronáutica. Nós temos a fase 1,
observação. 2, divulgação. 3, coleta. 4, análise. E a fase da exposição. O que eu preciso saber aqui? Imagina assim, lá na frente a gente vai estudar um METAR, vai estudar um TAP, vai estudar algumas informações meteorológicas. Pode ser observação meteorológica ou uma previsão meteorológica, entre essas duas. Mas imagine como que é feito uma previsão meteorológica, aquela lá da televisão, né? Tá bom? Mas vamos trazendo aqui pro lado da aeronáutica. O que acontece? O cara trabalha ali, por exemplo, numa estação meteorológica de superfície, não tem necessidade de você decorar isso aqui agora. Quando vai fazer um METAR, ele trabalha no EMS, numa estação meteorológica de superfície. O que ele faz? Ele sai lá de dentro como se fosse do comércio ali, sei lá, dentro da casinha dele lá, e olha lá de fora. Lógico que tem auxílio de alguns equipamentos. A gente vai ver depois que tem psicômetro, telepsicômetro, dropsonda, balão aerológico. Mas a princípio assim, ele chega e olha aqui nas proximidades do aeródromo, lógico, e vê como que está a atmosfera ali. Ele olha. Quando ele olha, esse fato dele olhar e utilizando alguns equipamentos, ele está fazendo o quê? Uma observação meteorológica. A partir do momento que ele volta lá para dentro da estação meteorológica, ele acabou de fazer o que? A observação. Ele pega e divulga essas informações. Para quê? Ou seja, essa fase aqui, divulgação, é uma fase o quê? É uma fase interna. Entendeu? Ele foi lá fora e voltou e divulgou lá para dentro da estação meteorológica. Nós que somos os pilotos, os controladores, as pessoas, o público externo, o público final ainda não tem acesso a isso. Ele só olhou, chegou e falou assim, ó, tá acontecendo isso. Mas ele falou para quem? Lá para dentro da própria estação meteorológica, ou seja, então lá na divulgação ainda é uma fase interna. Aí ele divulga como se fosse para um outro departamento. Imagina que aí, cheguei lá, observei as informações, né? Cheguei e falei assim, ó, olha o que eu encontrei. Imagina que vocês dois trabalham lá na estação meteorológica. Olha o que eu encontrei. Aí você, o que eu fiz? Eu observei e divulguei aquela informação para vocês. E a partir do momento que eu divulgo, o que vocês fazem? Vocês pegam aquela informação que eu acabei de divulgar e quando o momento que você pega, vocês fizeram a coleta daquelas informações. Mas ainda é uma fase interna da empresa. Aí, vamos supor, Adriano, que você for o responsável por ter feito essa coleta. Você vai dar uma peneirada ali, mais ou menos, e vai, olha, será que isso aqui... Não, isso aqui tá falando de um trem que não tem nada a ver com a aviação. Peraí, vem cá, aí você chama o Pedro. Pedro, vem cá. O Pedro é um rapaz lá da aeronáutica. Ele é um especialista em informações aeronáuticas. Imagina que lá dentro tem um... vamos supor que lá dentro tem um do agrícola, lá dentro tem um do industrial, mas você tem agora, a partir do momento que você coleta, você não vai fazer uma análise daquelas informações. Essa análise, ela é feita com o apoio de alguém lá da aeronáutica. Então, ou seja, a fase da análise é a fase que você tem um apoio aeronáutico. Beleza? O cara lá da aeronáutica vai assim, então até a coleta, tudo que foi tipo, coletado é aplicado a todas as atividades humanas, tipo para marítima, para agrícola. Eu não sei esse detalhe. Talvez se tem alguém de outra que está aqui em outra situação, eu já não sei. Entendeu? Não tem nada a ver, não. Isso aí não é o objeto aqui do negócio. Mas a princípio seria aqui, né? Se está pensando pelo que. Aí, a partir do momento que você teve o apoio da aeronáutica, agora sim vocês vão fazer o quê?
informar essa observação que foi divulgada, coletada, analisada, para quem? Para que o público final tenha acesso. Então, quando você vê lá, por exemplo, lá na televisão, aquela informação que está passando para você, ela está em que fase? Na fase da exposição. Então, a fase da exposição, o próprio nome já fala, exposição, é a fase externa à empresa. Ou seja, é a fase em que o público final tem acesso. Através do que? Ó, eu vou ter informações através da internet, através do telefone, um exemplo, né? Através do telefone e também através lá da sala AIS. Lembra da sala AIS? É aquela sala de serviço de informação ao aeronavegante. E se você chegar em um aeroporto, ela vai estar identificada com a letra C preta com fundo amarelo. Lembra lá do regulamento? O que significa aquela letra C preta com fundo amarelo? Significa a direção, onde está a sala. Você chega lá na porta da sala, tem essa letra C preta com fundo amarelo, você fala, aqui é a sala. Aí uma parada que eu queria te perguntar de ontem, aquelas plaquinhas lá, com exceção dessa aí que fica tipo na porta da sala, aquelas plaquinhas, se for usar, fica onde? Tipo, na pista? A gente fala assim, ó, se perguntar para você na prova onde ela fica, é na área de sinalização. Cada um tem um local específico. Algumas que é em cima da pista e outras não. Tá? Então a área de sinalização específica para cada um, que são várias, né? Beleza? Sala IS, Serviço de Informação Aeronavegante, letra C preta com fundo amarelo, lembra? E é lá que também a gente apresenta o que? O nosso plano de voo. Seja presencial ou telefone? Né? Presencial por telefone. Tá bom? Hoje já está tendo pela internet. É como fazer plano de voo já pela internet. Tentaram, aqui em Goiânia tentaram colocar uma vez, aí não deu certo, tiraram, depois colocar de novo. Até a última informação que eu tenho está recebendo pela internet. Mais fácil, né? Eu já preenche tudo ali. Beleza? Quanto a isso? Então, ó, meteorologia classificada em meteorologia pura e meteorologia aplicada. Pura, campos de pesquisa, clima, essas coisas. E a meteorologia aplicada às atividades humanas. Dentre elas, a meteorologia aeronáutica, que se divide em 5 fases: observação, divulgação, coleta, análise e exposição. Muita gente erra o quê? Porque parece, né? Divulgação com exposição. Só que a divulgação, você tem que lembrar que ainda é a fase interna. Já a exposição é a fase externa, em que o público final tem acesso. Eu já vi uma vez a questãozinha dessa aqui caindo, falando assim, a fase da exposição é aquela fase em que... Aí fala, tem um apoio aeronáutico? É divulgado para dentro da própria estação? Ou para o público final? Entendeu? Aí sim, público final, através de internet, telefone, sala IS, ou outro modo, etc. Tranquilo? Agora nós vamos, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Encerra isso aqui, tá? Vamos estudar agora um pouco dos movimentos da Terra, aqueles movimentos que nós estudamos lá na primeira série, que estranho lá, que você está lá no comecinho da sua vida acadêmica, não, sua vida estudantil. Nós temos aqui como os principais movimentos da Terra a translação, tem a rotação. Aí nós vamos estudar um pouquinho também sobre o que é. Podem colocar aqui, vou colocar já o próprio desenho. Ou seja, a translação é esse movimento aqui, não é? A Terra sai de um ponto e vai rodando. Beleza? Sempre essa rotação é feita de oeste para leste. A translação é o movimento que a Terra executa em torno de quem? Em torno do Sol. Sol. Tá vendo? Ela está rodando aqui, ó, em relação ao Sol. Dura mais ou menos o quê? 365 dias.
E graças à translação, nós temos quem? As estações do ano. Vai ter o inverno, primavera, outono, verão. É graças à rotação da Terra. E eu tô ficando doido com isso aqui não. Daqui a pouco você vai ver que aqui foi intencional essa distância aqui, essa distancinha aqui, tá? E a rotação? A rotação é um movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo. Ela executa em torno do seu próprio eixo. Demorando aí cerca de 24 horas. A rotação, ela é responsável por quê? Pelo resfriamento e o aquecimento da Terra, né? Basicamente, de dia ela está aquecendo e à noite ela está resfriando. Então é graças ao movimento de rotação executado em torno do seu próprio eixo que demora cerca de 24 horas. Também é feito de oeste a leste. Beleza? Então ela vai rodando. Pá, 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 pá. Só que, se vocês verem aqui, ó, olha só que legal. Olha aqui. A linha do Equador, você está vendo? A Terra ela não fica retinha para o Sol. Sacou? A Terra, tá vendo? Imagina isso aqui é o Sol. Então, como é fácil. O Sol, ele não incide retinho para a Terra. A Terra faz isso, ó. Em relação ao Sol, a Terra é assim. Tá vendo? Aqui, o que eu fiz? Intencionalmente aqui, eu passei aqui a linha do Equador. Tá vendo a linha do Equador? Sim. Aqui a linha do Equador, tal, tal. Esse momento aqui, ó, você tá vendo que a Terra, em relação aos outros três momentos, é o momento que a Terra está mais afastada do Sol? Sim ou não? Sim. Esse momento que a Terra está mais afastada do Sol, nós chamamos de afélio. Viu? Olha que nome legal, tá vendo que eu falei que ia começar os nomes que você não tinha visto ainda? Esse movimento que a Terra está mais afastada do Sol, nós chamamos de afélio. Ó, fica fácil, ó. Afélio. É o momento que ela está mais afastada. Já viu que eu adoro colocando esse trenzinho, né? Mais afastada do Sol. Já esse momento aqui, ó, ao contrário, depois você desenha aqui. Já esse momento aqui é o momento que a Terra está mais Próximo. perto do Sol. Por isso que esse nome aqui, nós chamamos, aqui a gente dá o nome de periélio. Periélio mais perto. Afélio mais afastado. Olha só que situação mais massa. Você está vendo que quando o Sol está incidindo aqui no afélio, ele está incidindo mais no hemisfério norte ou mais no hemisfério sul? Mais no hemisfério norte. Tá vendo? Esse momento aqui, quando a Terra está no afélio, é quando, pelo fato do Sol estar incidindo mais no hemisfério norte, é quando acontece o quê? O verão no hemisfério norte. Olha que top! Quando a Terra está no periélio, onde que o Sol está incidindo mais? No hemisfério sul. Então, no periélio é o momento que é o quê? Verão no hemisfério sul. Por que o nosso verão é muito mais quente do que o verão na Europa? Não é? Por quê? Quando é verão no hemisfério sul, aqui no Brasil, a Terra está mais perto do Sol, ou seja, vai aquecer mais. Agora, quando a Terra está mais afastada do Sol, é onde ela vai receber mais Sol no hemisfério norte. Só que ela vai receber mais Sol, só que ela está mais longe, então por isso que o verão lá não é tão rigoroso. É quente, mas não é tão quente igual aqui. É isso que explica lá toda essa situação. E aí nós temos dois momentos aqui, ó. A primavera e o outono. Esse momento, está vendo que era para ser mais ou menos igual aqui? Ou seja, aqui vai existir um momento exatozinho que a Terra vai jogar o Sol vai incidir exatamente em cima da linha do Equador. Eu não sou um exímio desenhista, mas ela vai incidir exatamente em cima do Equador. Esses dois momentos aqui é que nós chamamos de equinócio. Equinócio, e aqui vai existir o outro equinócio. O que quer dizer equinócio? Ó, equi vem de equivalente. Então, ou seja, vai ser um momento em que dias vai existir certinho. O dia vai ser exatamente igual à noite, ou seja, vão ser 12 horas
para cada um. Nós, ó, aqui no Brasil, você tá vendo? A gente tá escurecendo que hora? O horário de verão aqui. 8 horas da noite escurece. Vai amanhecer que hora? Umas 6, 7 horas? 40. Então tá dando o que de noite? Tá dando umas 10 horas de noite. Mais dia, né? E quantas horas de dia? Tá dando mais dias. Por quê? Nós estamos onde? No nosso verão aqui, ó. Quando tem o verão certinho, o periélio exatamente... Porque esse momento aqui dura quanto tempo? 1 segundo. Né? Porque quando a Terra chega aqui, 1 segundo depois ela já começa a andar. Então esse momentozinho aqui vai ser o quê? Onde a gente vai ter o quê? As a maior diferença entre dias e noites. O que é essa? O que nós chamamos que vai existir a maior diferença entre dias e noites? Exatamente no ápice do periélio e no ápice do afélio. Isso nós chamamos de solstícios. Existe o solstício de verão, solstício de inverno. Beleza? O que é solstício? O momento onde a Terra tem a maior diferença entre dias e noites. Ou vai ser muito dia e pouca noite, mas existe também muita noite e pouco dia. Europa, Estados Unidos, a gente vê muito isso para lá, porque lá é mais bem definido as estações. Aí já é outra situação, mas isso aqui já ajuda a explicar. Beleza? Então quero que você lembre disso. E o equinócio é onde vai existir exatamente, onde o dia vai ser exatamente igual à noite. Quando mais ou menos está na primavera e no outono, a gente vai ver isso. Vai escurecer mais ou menos 6h30 e 6h30 está amanhecendo. Por quê? Está bem bonitinho. Aquilo ali é o quê? Primavera e no outono. Se você quiser lembrar aqui, ó, no hemisfério sul, geralmente o nosso verão começa quando? Mais ou menos, geralmente, dia 21 de dezembro. Tá bom? 21 de dezembro começa o que? O verão no hemisfério sul. Aí o ao contrário eu nem vou falar. Se é verão no hemisfério sul, vai ser o que? Inverno no hemisfério norte. Se é verão no hemisfério norte, vai ser o que? Inverno no hemisfério sul. Beleza? Tranquilo? Vamos recapitular isso aqui? Movimentos da Terra. A translação é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, que dura mais ou menos 365 dias, e ela é responsável pelas estações do ano. Tranquilo? É um movimento executado sempre de oeste para leste. A rotação em torno do seu próprio eixo dura mais ou menos 24 horas e é responsável pelo resfriamento e aquecimento da Terra. Existe um momento, tá vendo? Tá vendo essa inclinadinha que a Terra tem em relação ao Sol? Se fosse para ser assim, ó, essa inclinadinha que a Terra tem aqui, ó, em relação ao Sol, isso aqui a gente chama de eclíptica ou eclíptica, mesma coisa da Terra. O que é a eclíptica da Terra? É aquela angulaçãozinha que a Terra tem em relação ao Sol. Beleza? Ela forma um ângulozinho, não é 90 graus. Ela faz essa angulaçãozinha assim. E essa angulaçãozinha aqui, se você quiser decorar, é uma angulaçãozinha de 23 graus e 27 quilômetros. Lá na frente, em navegação, Adriano, a gente vai descobrir o que significa isso aqui em milha náutica, em quilômetro, em graus de transformar isso aqui para distância mesmo. Você conseguir mensurar o que é isso, entendeu? Qual é essa... O que significa isso em milha náutica, em quilômetro, milha terrestre, seja lá o que for. Beleza? Tamo junto? Afélio, o momento que a Terra está mais afastada. Aqui, ó, eles falam que pode existir aqui uma coisa chamada noite polar. O que é essa noite polar? Lembra aquele dia específico, aquele dia que ela está mais longe possível. Vai ser a maior de todas diferença entre noite e dia. Aí a gente vai chamar isso de noite polar, porque vai ter uma noite, praticamente, o dia vai ser praticamente quase tudo noite. O dia vai ser noite. Às 24 horas vai ser bem noite. E aqui no hemisfério sul do verão, vai acontecer o que a gente chama de dia
polar, tá? Vai ter uma maior diferença, vai ter mais, o dia vai ser tão grande, vai ser o maior dia que a gente vai ter em relação à noite, questão de horas. Esses dois momentos onde tem essa maior diferença entre dias e noites, nós chamamos de solstícios. Vai existir o solstício de verão e o solstício de inverno. Equinócio, o momento onde o dia e noite vai ser exatamente igual. Acontece onde? Na primavera e no outono. Tamo junto? Sim ou não? Não, mas é de boa. Ó, não é tão cobrado em prova, você lembra? Tá mais perto, PRL. Tá mais longe, a félio. Não, isso aí é tranquilo. Mas tem que decorar esse nome, tem que... Pode perguntar. Não é tão cobrado em prova. Mas é bom a gente saber. Tá bom?